Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Iremos estudar hoje a nona lição do discipulado, que tem por tema o discípulo e o Espírito Santo. Vamos iniciar fazendo uma breve oração? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Podemos estudar a Tua palavra através do discipulado. Peço a Tua bênção e a Tua presença no nome de Jesus. Dá luz e entendimento, Senhor, aos irmãos que irão aprender e estudar esta lição juntamente comigo, que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Diz assim, o texto bíblico: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A introdução diz assim: É impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados nestas lições sem fazer referências explícita ou implícita à pessoa e aos atos do Espírito Santo. Não obstante, se faz necessário tratar deste assunto com clareza, a fim de dirimir quaisquer dúvidas que, porventura, existam por parte do aluno sobre a terceira pessoa da Trindade. As Escrituras dão sobejas provas da personalidade do Espírito Santo. Ele não é apenas uma influência, uma força ativa ou uma energia cósmica, conforme ensinam as falsas religiões, mas sim um como o Pai e o Filho. Ele é Deus. Então, esta lição vai deixar bem claro que o Espírito Santo é muito mais do que uma energia cósmica, uma força ativa, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele é Deus. E esta lição vai deixar isso bem claro, tá bom? O primeiro tópico diz assim: a natureza do Espírito Santo. Primeiro ponto, provas bíblicas da sua divindade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você encontra a primeira referência ao Espírito Santo, o qual participou ativamente da criação. O Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho, pois possui os mesmos atributos destes: onipotência, onisciência e onipresença. Em Gênesis capítulo 1 é a primeira referência bíblica que fala sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O texto fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas na criação. Então aí já cita o Espírito Santo desde o início da Bíblia Sagrada. E aqui mostra que ele é uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho, ele é divino. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Então as Escrituras deixam bem claro esse lado divino do Espírito Santo, que ele é Deus na sua essência. E desde Gênesis a gente percebe isso, ok? O segundo ponto fala assim: provas da sua personalidade. O Espírito Santo, como já foi dito, é uma pessoa, não é uma influência ou uma energia cósmica. Também não é a força ativa de Deus, como ensinam alguns. Ele possui característica e personalidade. Então, o que torna de fato o Espírito Santo é uma pessoa? O que nos faz ser uma pessoa? 3 pontos importantes que nos dá a nossa personalidade, que somos uma pessoa: vontade, sentimentos e inteligência. Vontade, sentimentos e inteligência. É isso que nos torna uma pessoa. E nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diferente de nós, ele não tem corpo físico, mas isso não deixa de... não quer dizer que ele não seja uma pessoa porque ele não possui um corpo físico. Vamos perceber isso. Vamos lá. A inteligência. Vamos estudar o porquê o Espírito Santo é uma pessoa, ele é inteligente. O que é que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11? Diz assim, Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o texto fala que o Espírito Santo, ele é inteligente, assim como o Pai, ele conhece todas as coisas, Ele é inteligente, Como diz o texto bíblico, ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, do Pai, senão também o Espírito de Deus. Então, isso é uma prova que o Espírito Santo, ele é uma pessoa inteligente, ele tem intelecto.
A segunda coisa que nos torna que temos uma personalidade é a vontade, né? Ele tem vontade própria, o Espírito Santo. Vamos ver aqui um texto em Atos capítulo 13, né? Fala sobre a decisão que o Espírito Santo toma para os apóstolos. Olha só o que aqui diz o texto, Atos capítulo 13, diz assim, a partir do versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai de Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O texto deixa bem claro que quem separou Barnabé e Saulo para o ministério, para a obra missionária, foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ele tomou uma decisão, disse, olha, eu quero Saulo e Barnabé no meio dos demais. E ele que os enviou, o texto fala, e estes enviados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem vontade própria, ele toma decisões. Isso mostra que ele tem vontade. Então ele é uma pessoa porque ele tem vontade própria. Quem tomou a decisão aqui não foi o pai nem o filho, foi o Espírito Santo, certo? E outra coisa que faz o Espírito Santo ter uma pessoa, ele tem sentimentos. Efésios 4,30 diz assim o texto, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selados para o dia da redenção. Só pode se entristecer alguém que tem sentimentos, que tem emoções. É nas emoções que nós ficamos alegres, tristes, melancólicos, choramos, né? Então, se o Espírito Santo ele pode se entristecer, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Então, é mais uma prova que ele é muito mais do que uma energia, do que um poder. Ele é uma pessoa divina. É tanto que ele tem sentimentos, ele pode ser entristecido. Tá certo? Agora vamos entrar aqui no segundo tópico, nomes e símbolos do Espírito Santo. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui nesse ponto os símbolos mais conhecidos da Bíblia do Espírito Santo. Vamos estudar aqui 3 símbolos que identificam o Espírito Santo, né? O primeiro deles é o fogo. Este símbolo fala da ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente, ao mesmo tempo que incinera a força do pecado dentro de nós e consome tudo que representa palha, madeira e feno. O fogo do Espírito assinala a presença de Deus na vida do crente, ao iluminá-lo e aquecê-lo. Então, quando fala de símbolos, não é que o Espírito Santo seja um fogo ou outros símbolos que serão citados. É o que representa ele na Bíblia, tá certo? Ele é representado, que nem Jesus. Jesus é representado como cordeiro, ele não é um cordeiro. Jesus, às vezes, ele é representado na Bíblia como leão, ele não é um leão. São símbolos que identificam Jesus. Então, um dos símbolos que identifica o Espírito Santo é o fogo. Por quê? Porque o fogo fala da ação purificadora do Espírito Santo. Ele nos purifica, ele nos limpa de toda mancha, de toda mancha, de toda impureza. O fogo também, ele incendeia, ele ilumina e deixa o cristão aceso, iluminado, fervoroso para servir ao Senhor. Esse símbolo ele aparece em Atos capítulo 2, no versículo 3, lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio sobre os apóstolos como uma forma de fogo, né, que pousou sobre cada um deles. Tá certo? O segundo símbolo que eu quero destacar aqui é o azeite. É o mais conhecido dos símbolos atribuído à terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento era usado para consagrar os sacerdotes e os reis de Israel. Ser ungido com azeite significava estar revestido da autoridade de Deus para determinada tarefa espiritual ou secular. Outro símbolo que identifica o Espírito Santo na Bíblia é o azeite. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, quando Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi, escolher um dos filhos de Jessé como rei, o futuro rei de Israel, e ali Deus escolheu Davi. Quando Samuel ungiu Davi com azeite, o texto fala, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele dia em diante, então a partir que o azeite desceu, o Espírito Santo fez morar na vida de Davi. Então mostra também que o azeite ele é um símbolo que representa o Espírito de Deus na Bíblia. O terceiro símbolo que representa o Espírito Santo de Deus na Bíblia é a pomba. Olha só, esta ave simboliza brandura, inocência, doçura,
pureza, amabilidade e paz. Por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre o Filho de Deus. Então, o outro símbolo muito conhecido da Bíblia, que representa o Espírito Santo, é a pomba branca. O texto fala em Mateus capítulo 3 que quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo ele desceu sobre Cristo de uma forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Então o Espírito Santo ele veio na forma corpórea de uma pomba. E por quê? Porque a pomba, nós sabemos que a pomba é um dos símbolos que representa a paz. Então vem mostrar que ele veio trazer paz. Também pomba é símbolo de inocência, de doçura, de pureza. Então tudo isso veio representar na pessoa de Jesus, que Jesus veio trazer paz. É uma pessoa dócil, uma pessoa pura e etc. Por isso que o Espírito Santo ele veio nessa forma corpórea em Cristo, de uma pomba. Tá bom? Agora vamos entrar aqui na terceira parte sobre a obra do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro, a obra do Espírito Santo no pecador. O Espírito Santo regenera a natureza pecaminosa do homem, convencendo dos seus delitos e pecados, levando ao arrependimento, a confissão e o abandono dos mesmos, pela fé no sacrifício do Filho de Deus. Deste modo, regenerado pelo Espírito, o pecador experimenta um novo nascimento e torna-se uma nova criatura. Então, a obra do Espírito Santo na vida do pecador, ele faz o que? Ele regenera a natureza pecaminosa do homem. É como Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, a partir do versículo 3 ao 5, tem que nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito. Então é o Espírito Santo que faz a obra da regeneração, do novo nascimento. Como a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma obra do Espírito Santo, a regeneração. É ele que faz com que a pessoa nasça de novo, abandone as velhas práticas e passe a viver uma vida justa e íntegra diante de Deus. Segundo, a obra do Espírito Santo no crente. A obra do Espírito Santo no crente é santificar. Esta é a principal tarefa do Espírito Santo nos crentes, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Este processo é uma operação dinâmica e progressiva. Começa na conversão e aperfeiçoa-se gradativamente até a volta de Jesus. Então a obra do Espírito Santo, a principal obra na vida do crente, do cristão, é a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é o Espírito Santo que faz esta obra na vida do cristão. O que é santificar? É separar-se. É o Espírito Santo que faz com que ele separe das coisas do mundo e viva uma vida para Deus. A santificação é progressiva, ela inicia na convenção, a partir que a pessoa vem para Cristo, ela já torna-se santificada e vai sendo cada dia aperfeiçoada esta obra. E é o Espírito Santo que vai fazendo com que esta pessoa abandone tudo aquilo que possa contaminar a sua vida, toda impureza. E é o Espírito Santo que o prepara, o santifica para uma vida com Deus, para a volta do Senhor Jesus. E terceiro ponto, a obra do Espírito Santo na igreja. A obra do Espírito Santo na igreja está mais voltada para as missões. A começar pela igreja de Antioquia até os dias atuais, é o Espírito Santo que separa e ordena os obreiros e os envia para o campo missionário. A sobrevivência da igreja só é possível sob a direção do Espírito Santo. Ele é o legítimo substituto do Filho de Deus na terra e ninguém mais. Então a principal obra do Espírito Santo na igreja é as missões, a obra de missões, pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é o Espírito Santo que separa, levanta os obreiros para esta grande missão de levar o ID, de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o Senhor Jesus.
É ele que é o legal representante de Jesus na terra. Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Consolador para que esteja com vocês. Então Jesus foi e deixou o Espírito Santo para cuidar da igreja, né? Para usar a igreja, para capacitar a igreja, para conduzir a igreja de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Deu para entender? Eu acredito que sim, né? Então vamos entrar aqui nas 5 perguntas da lição. Primeira pergunta: cite a referência bíblica onde o Espírito Santo é citado pela primeira vez. Onde foi a primeira passagem bíblica que cita o Espírito Santo? Segunda pergunta: cite as características da personalidade do Espírito Santo. Eu falei o que é que nos torna uma pessoa? São 3 características, né? Que eu falei aqui na lição também. Terceira pergunta: o Espírito Santo, ele é uma força ativa? Ele é um poder? Ou ele é uma pessoa divina? E aí, qual dessas 3 coisas define o Espírito Santo? Tá bom? Essa é a terceira pergunta. Quarta pergunta: quais os símbolos do Espírito Santo destacados nesta lição? Qual foram os símbolos, os 3 símbolos que eu destaquei nesta lição? E a última pergunta: que tipo de obra o Espírito Santo realiza na vida do crente? Qual é a principal obra do Espírito Santo na vida do cristão? Que eu falei também nesta lição. Tá bom? Bom estudo para você, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. E até a próxima, se assim Deus permitir, tá? Na próxima lição nós vamos estudar sobre o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.